Xiste algo sobre a depressão que quase ninguém percebe no começo, ela nem sempre chega como tristeza intensa. Nem sempre vem em forma de choro, desespero ou incapacidade total de funcionar. Às vezes, ela chega de um jeito muito mais silencioso. Tão silencioso que a própria pessoa não percebe. Ela só pensa que está cansada, que está numa fase ruim, que anda sem energia, que precisa descansar mais, que talvez esteja dormindo mal. E vai empurrando isso por semanas, meses, às vezes por anos. Cansaço todo mundo sente. Depois de um dia puxado, depois de uma semana estressante, depois de noites ruins. Isso é humano. Mas existe uma diferença entre estar cansado e viver como se a própria energia emocional tivesse sido drenada de forma contínua. Quando isso acontece, o corpo até descansa, mas a mente não se recompõe do mesmo jeito. A pessoa dorme para tentar relaxar. E mesmo assim algo continua pesado por dentro. Como se o descanso não conseguisse alcançar a raiz do problema. E antes de continuar, um ponto importante, este vídeo não substitui diagnóstico. Depressão é uma condição séria e só pode ser avaliada adequadamente por profissionais qualificados. Aqui, a proposta é entender sinais comuns que muita gente chama de cansaço, mas que, em certos contextos, podem estar apontando para algo mais profundo. A primeira coisa que muita gente confunde com cansaço é a dificuldade constante para começar tarefas simples. Não estamos falando de preguiça ocasional, nem de adiar uma coisa chata de vez em quando. Estamos falando daquela sensação estranha de olhar para algo pequeno e sentir como se aquilo exigisse mais energia do que deveria. Responder uma mensagem, tomar banho, arrumar a cama, abrir o notebook, ir ao mercado, tudo parece pesado antes mesmo de começar. E então a pessoa se culpa. Pensa que está sem disciplina, sem motivação desorganizada. Mas a psicologia mostra que, em muitos quadros depressivos, o problema não é falta de caráter nem falta de vontade. É um esgotamento interno que torna até o básico mais difícil de acessar. A segunda coisa é dormir e continuar se sentindo esgotado. Esse é um dos sinais mais enganosos de todos. Porque, quando alguém está cansado, a lógica parece simples, é só dormir mais. Só que nem sempre funciona assim. A pessoa dorme 8 horas, às vezes mais, e ainda acorda pesada, sem clareza, sem presença. A terceira coisa é perder o interesse por coisas que antes pareciam normais ou agradáveis. Muita gente interpreta isso apenas como exaustão. Eu só estou cansado demais para sair, eu só não estou com cabeça para isso hoje. O problema é quando esse hoje vira padrão. Aquilo que antes trazia prazer, curiosidade ou alívio começa a parecer indiferente. A pessoa assiste, come, conversa, sai, escuta música, vê série, mas já não sente quase nada. Não é exatamente tristeza. É um apagamento, um esvaziamento. E isso é muito importante, porque um dos sinais mais centrais da depressão não é chorar o tempo todo. É perder a capacidade de sentir interesse genuíno pelo que antes tinha cor. A quarta coisa é ficar mais irritado com tudo e achar que é só estresse. Essa parte quase ninguém associa à depressão, mas é muito comum. Quando a mente está sobrecarregada, a tolerância diminui, barulho incomoda mais, conversas cansam mais, pequenos atrasos parecem enormes. Qualquer demanda vira peso. E, por fora, isso pode parecer apenas mau humor ou esgotamento. Só que, muitas vezes, a irritação é o jeito como a dor emocional aparece quando já não existe energia para sustentar nem a própria regulação interna. A pessoa não está apenas sem paciência. Ela está internamente no limite. A quinta coisa é se afastar das pessoas de forma sutil. Não precisa ser um isolamento extremo. Às vezes, é bem mais discreto do que isso. A pessoa continua respondendo, mas com menos vontade. Continua indo, mas cancela mais. Continua presente, mas emocionalmente distante.
Começa a evitar encontros, conversas longas, chamadas, grupos, convites. E sempre parece haver uma explicação plausível. Estou cansado. Essa semana foi corrida. Não estou com energia hoje. O ponto é que, em muitos casos, isso não é apenas fadiga física. É o peso interno tornando o contato humano mais difícil de sustentar. Porque socializar exige presença e a depressão rouba exatamente isso. A sexta coisa é sentir a mente lenta e interpretar isso como esgotamento mental passageiro. A pessoa demora mais para pensar, para decidir, para começar, para reagir. Coisas simples parecem exigir um esforço mental desproporcional. Escolher o que comer, responder algo simples. Tomar pequenas decisões, concentrar-se em uma leitura. Às vezes parece neblina, outras vezes parece travamento. E como isso lembra muito fadiga, muita gente não percebe que a lentificação também pode ser um sinal depressivo. Não porque a pessoa tenha perdido capacidade, mas porque o sistema emocional está drenando recursos que antes estavam disponíveis. E a sétima coisa é talvez a mais invisível de todas: viver no automático e chamar isso de rotina cansativa. Esse é um dos jeitos mais silenciosos que a depressão encontra para se esconder. A pessoa continua funcionando. Trabalha, resolve problemas, cumpre obrigações, faz o que precisa ser feito. Mas sem sentir presença real. Os dias passam e ela quase não percebe. Não existe entusiasmo, não existe conexão. Não existe descanso verdadeiro. É como se a vida estivesse sendo atravessada, não vivida. Isso é perigoso justamente porque parece normal no mundo de hoje. Afinal, todo mundo anda cansado. Todo mundo anda sobrecarregado. Todo mundo reclama de rotina. Só que existe uma diferença enorme entre viver uma fase puxada e viver sem vitalidade emocional por tempo demais. E aqui está o ponto mais importante de todos. Qualquer uma dessas coisas, sozinha, pode acontecer com qualquer pessoa. Todo mundo procrastina. Todo mundo fica irritado. Todo mundo perde energia às vezes. Todo mundo se afasta um pouco em fases ruins. O problema não está no evento isolado, está na repetição, na duração. Eu só preciso me esforçar mais e esse tipo de autocrítica só piora o cenário. Porque transforma sofrimento em falha moral, transforma dor em defeito. E ninguém melhora quando a própria dor vira motivo de vergonha. Entender esses sinais não é sobre rotular qualquer cansaço como depressão. É sobre reconhecer que nem todo desgaste é apenas físico. Às vezes, o corpo está cansado porque a mente está lutando há tempo demais. Às vezes, o sono não resolve porque o problema não nasceu da falta de descanso. Às vezes, o que parece desânimo é uma perda real de vitalidade emocional. E perceber isso cedo pode mudar muita coisa. Porque quando a pessoa finalmente entende que talvez não esteja apenas cansada, algo importante acontece. A culpa começa a perder força. A confusão começa a fazer sentido. E aquilo que parecia apenas fraqueza começa a ser visto pelo que realmente pode ser um pedido de atenção da mente, do corpo e da vida emocional. Então, talvez a pergunta não seja apenas porque eu estou tão cansado. Talvez a pergunta certa, em alguns casos, seja: e se isso não for só cansaço? Se você se identificou com vários desses pontos, leve isso como reflexão, não como conclusão. E se quiser, comenta aqui qual desses sinais mais te chamou a atenção. Porque, para muita gente, o primeiro passo não é ouvir um diagnóstico. É finalmente perceber que o que parecia normal demais para ser levado a sério talvez mereça muito mais atenção do que parecia.